Qual é a conexão entre a construção do terceiro templo e o término do mal no mundo? Realmente, quando falamos da futura redenção, sempre falamos sobre o fim do mal. Não vai mais haver maldade, crime, roubo nesse mundo. Só coisas boas. Outro assunto que também é central é a construção do terceiro templo. Será que existe uma conexão entre esses dois assuntos? A construção do templo e o término do mal? Existe uma grande conexão. Não somente uma conexão, como as duas coisas estão profundamente interligadas. Mas para a gente entender isso, vamos fazer uma outra pergunta. Nós sabemos que no calendário judaico existem alguns jejuns. Um dos jejuns mais sérios é o jejum de Tisha B'Av, dia 9 de Av, o dia da destruição dos 2 templos sagrados. É um jejum de mais de 24 horas. E não apenas isso. As 3 semanas que antecedem essa data são marcadas com certas leis especiais. Não se faz casamentos, não se corta o cabelo, não se escuta música instrumental e vários outros detalhes ligados ao luto pela destruição dos templos sagrados. Ao mesmo tempo, sabemos que, infelizmente, na nossa história, houve a Inquisição, houve o Holocausto e diversas outras perseguições, que Hashem não permita coisas desse tipo. Mas não há nenhum jejum ligado àquelas ocorrências. Entendemos a grandiosidade do templo sagrado, a casa de Hashem, um lugar onde o Todo-Poderoso estava revelado. Certamente, a destruição do templo é algo terrível, mas a Inquisição, Holocausto, etc., essas terríveis perseguições que houveram, levaram à morte de milhares e milhões de pessoas. Se se faz um jejum por causa do templo, deveria se fazer também um jejum por causa das desgraças que ocorreram. E por que não se faz isso? Especialmente sabendo aquilo que nossos sábios nos dizem, que Hashem jogou a sua ira sobre pedras e madeira e não jogou sobre o seu povo. Isto é, por mais que a destruição do templo seja algo terrível, mas isso, de certa maneira, poupou o povo de Israel. Para a gente entender isso, precisamos nos aprofundar um pouco mais e entender o assunto do templo. A presença divina, revelada no templo sagrado, emanava para o mundo inteiro, a tal ponto que as próprias janelas do templo eram construídas de uma maneira especial. Nós sabemos que quando alguém quer iluminar um ambiente, ele faz uma janela pequena do lado de fora e essa janela vai aumentando quando entra para o ambiente. Assim, a luz que penetra naquele local, ela vai se espalhando. No templo, as janelas eram ao contrário. Do lado de dentro, elas eram pequenas e elas iam se expandindo quando iam para fora, porque esse é o objetivo do templo. O objetivo do templo é emanar uma luz divina muito especial para o mundo inteiro. E isso se refletia na própria construção física do templo. Por isso, naquela época, havia uma paz especial, especialmente na época do primeiro templo. Sabemos que Shlomo, o rei Salomão, tem esse nome, pois havia paz, shalom, na sua época. Não é que ele venceu guerras, assim como seu pai, o rei David. Ele nem teve que guerrear. Por quê? Porque ninguém atacava. Por quê? Porque ninguém atacava o povo de Israel. A luz divina, espalhada pelo mundo através do templo sagrado, fazia com que as pessoas tivessem uma sensibilidade maior com relação ao espiritual. Até mesmo os povos hostis que haviam naquela época não ousavam atacar o povo de Israel. Não porque tinham medo, mas simplesmente porque sentiam que aquilo era algo que não deveria ser feito. Com a destruição do templo e a interrupção daquela emanação especial, as pessoas perderam aquela sensibilidade naquele nível e automaticamente já não evitavam atos errados assim como antes. Em outras palavras, a destruição do templo é que causou os fatos terríveis que ocorreram posteriormente.
Imagine uma pessoa que está comendo um tipo de alimento que não faz bem para ele. E ele começa a ter muita coceira na pele. Ele pode ir para a farmácia, pedir um creme e passar. E vai passar a coceira. Só que aquela sensação vai passar durante algum tempo e depois vai voltar. Por quê? Porque a pessoa está comendo um alimento que não é bom para ela. A coceira é apenas uma consequência da má alimentação. O problema está naquilo que ele come. Enquanto ele não mudar suas refeições, aquilo vai continuar. Ele vai conseguir passar uma pomadinha e aliviar, mas o problema está lá. Sim, o Holocausto, a Inquisição, foram ocorrências terríveis. Mas a causa daquelas tragédias foi a destruição do templo. Se o templo estivesse de pé, os seres humanos não seriam capazes de fazer as coisas terríveis que fizeram. E assim respondemos a nossa pergunta. A construção do templo está intimamente ligada com o fim do mal no mundo. Quando o terceiro templo estiver de pé e a luz divina brilhar por toda a humanidade, e muito mais do que antes, afinal, a revelação futura será maior do que existia antes na época do primeiro e do segundo templo, as pessoas automaticamente vão deixar de fazer aquilo que é errado. As pessoas vão perceber a presença divina e vão querer fazer aquilo que é certo. E para acelerar ainda mais esse momento, faça agora alguma coisa de bom. Mashiach já! Não deixe para depois. Faça uma mitzvah, faça uma boa ação agora e vamos trazer Mashiach já! Você tem perguntas sobre a era messiânica? Sobre Mashiach, sobre a redenção? Mande pra gente!